E Paulo, quando você veio para os Estados Unidos, você ainda veio como executivo, né? Não, quando eu vim para os Estados Unidos, eu já vim numa condição um pouco diferente, né? Eu já estava pendurando a chuteira, como a gente diz lá no Brasil, né? Mas eu vim para cá buscando outros objetivos. Obviamente que Estados Unidos era algo novo para mim, tá? Embora eu tenha trabalhado em mais de 70 países e vindo para cá, para os Estados Unidos, muitas vezes, mas viver os Estados Unidos para mim era algo novo, porque a minha carreira sempre foi voltada para a Europa. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, era tudo novo. Tudo como o modo de vida americano é muito diferente do modo de vida europeu, né? Então, eu também tive que passar por uma adaptação. Obviamente que nesse momento eu já estava com os olhos muito mais em buscar oportunidades que o mercado pudesse oferecer. Isso foi em final de 2010, comecinho em 2011, ou seja, para quem se recorda, nós tivemos uma grande crise de 2008, ainda 2009, 2010, estava todo aquele reflexo da crise, tá? E eu sabia que 2011 era um momento chave para os Estados Unidos. Como foi? Porque era um momento de a economia estar reacelerando. Quando eu cheguei aqui, era uma situação interessante, a questão dos foreclosures, que você tinha casas sendo vendidas a qualquer preço, a economia ainda estava Cambaleando ainda. cambaleando e tinha um norte, né? Esse é o momento, tá? Esse é o momento. E foi quando nós começamos todo o nosso projeto, tá? E o plano de negócio, o business plan que nós tínhamos aqui para os Estados Unidos, não só como família, né? Mas sim como estrutura de negócio. Então vamos entrar um pouquinho mais nisso aí, porque eu queria entender se essa transição, né, enfim, do mundo corporativo para empreender, se foi um processo pensado, planejado, né? Eu queria que você contasse um pouco isso aí. Deixa eu tentar achar uma maneira de. Ele não foi tão planejado, tá? Agora, embora em 2009, logo depois da crise, eu já tinha tomado a decisão que eu estaria saindo da área executiva e indo muito mais para a área do empreendedorismo. Obviamente que eu entendia que aquele era o bom momento, porque era o momento onde tudo iria se reconstruir. Essa era a minha visão sobre o pós-crise. Toda crise é interessante, ela é ruim, obviamente, assim como uma guerra, como nós estamos vivendo hoje, né, na Ucrânia. Ela é ruim, ela traz N problemas para quem sofre o dia a dia da crise ou sofre o dia a dia da guerra, mas se você, como executivo, tirando o seu coração da parte sentimental daquilo que traz de malefício e olhar o pós-crise, foi isso que eu estava vendo aqui nos Estados Unidos e isso que me fez sair da Europa e vir para cá, porque naquele momento eu já conseguia entender que o motor do mundo, o motor econômico do mundo é os Estados Unidos e o primeiro que iria avançar seria, obviamente, aqui. Como foi? Então, aí, quando eu vim para cá, tá, eu estava lá no sul da Flórida, estava em Miami, tá, e começando a verificar todas as oportunidades de negócio. É interessante, né? Começaram a aparecer N possibilidades de negócio. Sobretudo a parte de negócio de pessoas e investidores estrangeiros, muitos brasileiros na época, muitos europeus, muitos chineses, muito asiáticos, de uma maneira geral, tiveram a mesma visão, ou seja, de olhar para os Estados Unidos como o motor de crescimento da economia do mundo. Então, quando eu cheguei aqui, eu comecei a olhar já vendo com essa visão de entender um pouco a dinâmica. Como eu te disse, foram vários anos trabalhando no mercado internacional, você começa a ver um pouco essa visão de como que comporta a economia do mundo, né? Ela comporta como um bloco, alguns lados podem demorar um pouco mais para acelerar, mas ela acelera e desacelera como um bloco, ou seja, não são regiões que crescem como era antigamente, crescem sozinhas e outras regiões crescem mais devagar, mas elas crescem quase que em conjunto. E nesse momento foi quando nós começamos a fazer toda a parte de investimento daquilo que hoje é o Grupo Torima, né? O Uhum. grupo que representa tanto a parte de consultoria na área contábil, tributária, de negócios e a parte de softwares, que nós temos crescido bastante aqui nesse mercado.
Então vamos entrar no Torima então. Conta pra gente um pouco do que é a Torima, o que vocês fazem, os setores que vocês atuam. A Torima nasceu exatamente dessa situação que estava se apresentando lá em 2010, 2011. Ou seja, vamos colocar a frase o renascimento da economia americana após a crise, porque a crise foi bastante forte, muita gente sofreu e lembra-se muito bem como a crise atacou esse mercado. E no momento desse ressurgir da crise, né, em 2010, nós começamos a ver que existia já uma necessidade de trabalhar uma área mais integrada naquilo que diz respeito a um investidor ou uma empresa investidora que sai do seu país e vem buscar surfar aqui na onda do crescimento que ocorreu naquele momento. Nós víamos muitos profissionais ou muitas empresas que estavam oferecendo serviços separados, ou seja, você para poder vir para os Estados Unidos, montar uma estrutura aqui no país, você tinha que contratar 3, 4, às vezes 5 empresas profissionais diferentes para poder atender a sua necessidade de estabelecer-se nesse mercado. Foi daí que nós começamos a desenhar o nosso projeto, ou seja, por que eu não coloco, tá, fazendo uma analogia ao Walmart, porque eu não coloco uma estrutura onde é one-stop shop. E você vem e você consegue ser atendido, se não na sua plenitude, mas pelo menos te atende a mais de 80%, 90% das suas necessidades como um investidor aqui. Então aí começou, tá, a parte, o braço da área contábil e tributária, que é a Safety Tax, que é um escritório contábil que foi adquirido pelo grupo. Tá? Esse escritório já existia, ele já tinha alguns anos de mercado e já tinham profissionais que estavam trabalhando exatamente no atendimento do investidor estrangeiro. Então, ele encaixou dentro daquilo que nós tínhamos como projeto. E nós começamos a fortalecer esse segmento, ou seja, passamos a atender desde a constituição da empresa, toda a parte contábil, toda a parte tributária. E nesse momento começou a se identificar que faltava um elo importante, que era o elo da gestão. Ok, nós podemos fazer a gestão contábil, nós podemos fazer a gestão tributária, mas muitas vezes o que essas empresas que estavam investindo aqui faziam, mandavam 1 ou 2, às vezes 3 executivos, porque era uma entrada no mercado. E muitas vezes se batiam, ok, como que eu vou fazer agora a gestão? Gestão de vendas, gestão de estoque, gestão de fábricas, que algumas delas vieram para produzir aqui. E, ao contrário do Brasil, tá, aqui nos Estados Unidos, e ainda é um mercado muito carente na área de software. Os Estados Unidos ele tem uma capacidade tremenda de gestão de tecnologia, de geração de tecnologia, mas quando você vai operar, você vai trabalhar no segmento da pequena e média, porque lembre-se, qualquer empresa que sai do seu país pode ser média, grande no seu país, ela vai começar pequena aqui, tá? Que é exatamente o foco do nosso negócio. E quando começa a ver que essas empresas que vêm para cá, que tem um porte pequeno ainda, ou seja, não vai fazer um investimento em um software, como, por exemplo, vamos fazer uma propaganda do SAP, tá, para uma estrutura pequena de mercado. Custa muito caro. Então, nós começamos a perceber a necessidade de ter um software que pudesse, ao mesmo tempo, crescer, acompanhar o crescimento dessas companhias que estavam vindo para cá, tá, que pudesse ser gerenciado à distância. Então, foi aí que surgiu o braço da área de tecnologia. Surgiu como empresa, ele já existia dentro da estrutura, mas já existia alguns projetos sendo trabalhados, aí ele surgiu como empresa de tecnologia, que é o segundo braço dentro da Torima, que é a área do Easy Control, tá? Que é um software de gestão, é um ERP, na verdade, tá? Assim como nós temos no Brasil, tanto a Oracle, aqui também, óbvio, né? Oracle, SAP, e lá no Brasil tem a própria TOTUS. Isso que eu ia perguntar. Então, assim, se eu tiver que fazer uma comparação, né, tenho SAP e Oracle para grandes empresas, né? E aí você atua mais no segmento de médias barra pequenas empresas, que no Brasil é equivalente a uma TOTUS, por exemplo. Correto. Esse é o nosso Entendi. foco, tá? Esse é o nosso foco. E hoje o ISO Control
é normal. Ele acabou pulando a fronteira americana e já está em alguns países, está aqui na América Latina. Quantos países estão hoje fora dos Estados Unidos? Com o ERP, nós estamos no Chile, nós estamos na Colômbia, dos que eu me lembro, né? Chile, Colômbia, está no Oriente Médio, está no Catar, está no Bahrein, está no Emirados Árabes, o que mais? Canadá, obviamente, e se preparando agora, porque tem algumas negociações em curso para a União Europeia, tá? Que ali vai entrar como um bloco, entrar Portugal, Espanha, França, Itália. Essa é a parte de ERP.